Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de cura e libertação, milagres do Senhor Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez milagres no passado e fará milagres hoje na tua vida, na nossa vida, se nós assim acreditarmos. Hoje nós vivemos um dia de jejum. Vivemos um dia onde nós jejuamos pelo perdão. E nessa passagem, Jesus nos fala claramente sobre perdoar. Então vamos ler a passagem de Deus? Vamos ler lá em Mateus, capítulo 9. Capítulo 9 de Mateus, versículo 2. Aonde nos diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor, em que estamos na Tua presença, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor, e restaura a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, não só ser perdoados por Ti, mas perdoar o nosso irmão. Perdoar aquele que nos magoou também, Senhor, aquele que nos ofendeu. Porque o Senhor nos diz na oração que o Senhor nos ensinou. E nós queremos também, Senhor, para sermos perdoados por Ti, nós queremos perdoar o nosso irmão. Por isso, ó Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Interessante, né? Jesus, ele viu a fé do paralítico. Ele viu a fé daquele paralítico que acreditou que uma hora Jesus pudesse fazer alguma coisa por ele. Jesus, no começo desse versículo, desse capítulo, diz que Jesus ele entrou no barco para passar para outra margem. E quando ele chegou na cidade, eles lhe trouxeram esse paralítico deitado numa cama. Provavelmente, naquela época, não seria uma cama, né, de madeira, não. Seria um colchão, um colchonete. E levaram esse paralítico até Jesus. Entre as primeiras palavras que Jesus disse ao homem paralítico são as seguintes: Filho, perdoados te são os teus pecados. Eu te pergunto, meu querido irmão, você lembra a primeira vez que você veio na igreja? A primeira palavra que você ouviu referente a perdão? Será que você verdadeiramente, quando ouviu essa palavra, perdoai, quando você ora o Pai Nosso, será que você perdoa aqueles que te ofenderam? Ou será que você apenas quer o perdão de Deus na sua vida? Eu aprendi uma coisa, meu querido irmão, que nós não devemos julgar a ninguém, porque o único que julga é Deus. Ele vai nos julgar uma certa hora. Ele vai nos julgar no determinado tempo dele. Nós devemos sim amar o nosso irmão. Devemos sim suportar em Cristo Jesus. Amar o nosso irmão, ajudar o nosso irmão para que ele possa crescer na fé. Quando Jesus libertou aquele homem, ele libertou ele definitivamente. Sabe por quê? Porque Jesus, por ele ter a qualidade divina da onisciência, ele sabia que apenas o perdão seria o suficiente para aquele homem, que ele já viveria feliz, mesmo que ele continuasse paralítico. Às vezes, nós somos assim também, porque nós queremos apenas ser salvos. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, nós queremos ser salvos. E quando nós sabemos que Deus nos perdoou por tudo aquilo que nós cometemos de errado no passado, mas se porventura ficou alguma mágoa, marca, alguma cicatriz em nós sobre aquilo que nós passamos, amém. Mas nós sabemos que Deus nos perdoou. O paralítico, Jesus sabia disso. E Jesus também sabia que naquela hora os escribas iriam falar que ele estava blasfemando. Como ele poderia perdoar os pecados? Quem era ele para perdoar os pecados?
E Jesus conhecia os pensamentos das pessoas como Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o meu pensamento. Ele sabe o que está em nosso coração, se é o bem, se é o mal. E naquela hora Ele ainda falou para os fariseus ali, para os escribas: por que vocês estão pensando mal no vosso coração? Será que é mais fácil eu dizer para o paralítico: perdoados te são os pecados? Ou levanta-te e anda? Ele foi meio bravo com os escribas, não é verdade? Porque ele ainda disse mais: saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E muitas das vezes nós vamos com padre, com pastor, com amigo, para que ele possa perdoar nossos pecados. Quem perdoa é Deus, é Jesus. Aí ele falou para o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai embora. E o paralítico, obedecendo, pegou, se levantou e foi embora. Jesus sabe que a sua palavra é poderosa, que quando Jesus fala, a palavra de Jesus vem, pecados são perdoados. Quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, pecados são perdoados. Paralíticos, doentes, coxos levantam e andam. Bem-aventurado é aquele que é perdoado. É gostoso, né, irmão? É feliz, é maravilhoso quando nós sabemos, temos a certeza que Deus nos perdoa. E aqui nós vemos para nós que o paralítico deve ter ficado tão feliz porque ele levantou rapidinho, pegou a sua cama, seu colchão e foi embora. Porque ele ficou feliz em saber que ele era perdoado. E o Senhor Jesus, é aquele que dá o perdão. É aquele que quando você chega arrependido para Ele, arrependido: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra Ti, me perdoa, Senhor, porque se eu falei mal de Ti, me perdoa, Senhor, se eu não acreditei em Ti, me perdoa, Senhor, se eu fui áspero contigo, me perdoa, Senhor, se eu não Te obedeci, se eu comecei a fazer a minha própria vontade, se eu comecei a querer servir a outros deuses estranhos, assim como o povo do Egito servia. Assim como o povo de Israel lá no Egito servia, assim como o povo de Israel em Canaã começou a servir, assim como o povo de Israel na terra mesmo começou a servir. E precisou que Deus intervisse várias vezes. Então me perdoa, Senhor. Peça perdão a Deus, Ele é o único que pode te perdoar. Sabe por quê? Porque com Ele está toda a autoridade. Ele disse para os escribas: com Ele está toda a autoridade. Deus Pai deu autoridade para o Deus Filho, para que Ele pudesse fazer as maravilhas que Ele fez na terra e continua fazendo até hoje. E a alegria, o bom ânimo vem com o perdão. Você já viu como a gente fica tão feliz quando a gente perdoa alguém? Quando a gente é perdoado por alguém, sai aquele peso, aquele terrível peso que está no nosso coração. Principalmente quando a gente perdoa alguém que nos fez tão mal na vida, que nos humilhou, que nos pisou, sabe? Jesus não quer que a gente fique guardando tudo isso das pessoas que fizeram mal pra gente. Ele quer que nós perdoemos. Perdoa o seu irmão, perdoa ele, eu não julgo o seu irmão não. Jesus disse: perdoados te são os pecados. Jesus perdoou a todos os pecadores. Ele quer que todos se salvem. Nós precisamos ver, meu irmão, nós precisamos ser muito cuidadosos, ter muito cuidado, porque o poder de Deus para curar as enfermidades físicas está no poder de perdoar os pecados e curar a enfermidade espiritual. Jesus, ele viu que mais do que a saúde física daquele paralítico, aquele homem precisava da saúde espiritual. Lembra que nós oramos pelo fortalecimento espiritual também durante esta campanha? É o que nós precisamos. Se nós precisamos de perdão para curar as nossas feridas, nós precisamos da força espiritual, da saúde espiritual, que ela só é recebida em nossas vidas com o toque de Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos: Jesus, esta casa é tua,
esta casa é tua, habita aqui, Jesus, e faz morada em nosso coração. Transforma a minha vida, sabe? Porque tanto o corpo quanto o espírito estão paralisados certas vezes. Ali, naquele homem, aconteceu isso. O corpo e o espírito dele estavam paralisados. Ele não podia andar. Mas a primeira preocupação de Jesus qual foi? Perceber qual era o estado espiritual daquele paralítico, que não conhecia. Aquele paralítico não conhecia Jesus como Salvador e Senhor. Como muitos de nós viemos para Jesus e não conhecíamos quem era Jesus. Estamos às vezes na igreja e não conhecemos direito quem é Jesus. Nós não sabemos o amor tão grande que Jesus tem por nós, o amor maravilhoso que Jesus tem, a fortaleza que Jesus tem para nos dar, para nos passar. Nós não sabemos disso. Mas uma coisa eu te digo, se Deus não operar a cura em nós ou em quem amamos, nós precisamos lembrar-nos de que essa não é a única preocupação de Cristo. Porque todos nós seremos completamente curados no reino de Cristo. Mas é necessário primeiro que nós conheçamos a Jesus. O paralítico foi até lá, conheceu a Jesus. Você um dia veio e conheceu a Jesus. Eu um dia vim e conheci a Jesus. E Ele nos curou. E está nos curando. É só nós deixarmos que Ele cure. Feridas, cicatrizes, Ele vai nos libertar de tudo isso. Ele quer fazer milagres. Ele quer modificar a tua vida. Ele quer transformar o teu ser. Ele quer que você tenha bom ânimo. Ele quer que você seja feliz, que você seja alegre. Sabe? Você já imaginou você largar tudo aquilo que te fazia mal? Tudo aquilo que você olhava para uma pessoa e não queria perdoar aquela pessoa porque ela te fez mal. Ela só te prejudica, ela te causa enfermidades, te causa dores, te causa doenças. Não é verdade? A mágoa, ela traz a depressão para nós, ela traz a pressão alta, ela pode acarretar problema no fígado, no estômago, da úlcera. Quantas e quantas coisas que você vai na medicina, ele entope de remédio você, entope de remédio. E não sara. E não sara. Sabe por quê, meu irmão? Porque precisa de perdão. Esse paralítico, eu fico imaginando aqui, esta passagem, quanto tempo será que ele estava na cama, necessitando de uma cura, não somente física, mas uma cura espiritual. É o que muitas das vezes nós, crentes ou não crentes, precisamos de Jesus. Acreditar em Jesus, crer em Jesus, conhecer Jesus, para sermos curados. A partir do momento que Ele nos cura espiritualmente, imediatamente aquela doença física é sarada. Se eu for contar para você, meu querido irmão, meu testemunho do que Jesus já fez na minha vida, por eu ter perdoado pessoas que me magoaram, me machucaram, eu aprendi muito. Então isso eu passo para todos aqueles que me ouvem. Aprenda a amar ao seu irmão. Jesus falou: eu vos deixo 2 evangelhos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos do evangelho que ele deixou. São 10 mandamentos, mas ele reuniu tudo em 2. Ele deixou apenas esses 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amar a mim mesmo e amar o meu próximo como a mim, eu querer o bem para o meu próximo, perdoar o meu próximo, como é que eu vou me perdoar? Como é que Deus vai me perdoar? Se Deus ele fala no Pai Nosso, perdoai os que te ofenderam, e nós não perdoamos? Pensa nisso, meu irmão. Se o paralítico foi curado, Jesus viu a fé que tinha aquele paralítico naquela hora. E Jesus, ele está vendo a fé que tem em você. É por isso que quando você vai no domingo, você vai na sexta-feira numa reunião de cura e libertação, você ouve uma palavra, você ouve um louvor, ele sabe aonde está a tua fé. Ele sabe o que você está buscando nele. E ele quer o melhor para a tua vida. Deixa ele trabalhar em você. Entrega a sua vida ao Senhor.
Fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero ter bom ânimo, eu sei que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas nesse mundo, nessa terra em que nós vivemos. Me perdoa, mas antes, Senhor, me ajuda a perdoar quem me machucou, para que eu possa ser perdoado por Ti, que eu possa ter uma vida regalada, porque muitas das vezes nós podemos fazer que nem aconteceu aqui, que Jesus sabia que apenas o perdão de Jesus para ele seria o suficiente, mas ele podia continuar paralítico. Mas Jesus não queria isso. Jesus queria que ele curasse completamente. Jesus queria curar a vida espiritual dele, como ele quer curar a tua vida espiritual. Ele quer te tratar espiritualmente, ele quer tratar a tua alma, para que você possa crescer junto com ele, você possa entender mais aquilo que Deus quer para a tua vida. É por isso, meu querido irmão, que você pode ser um dos bem-aventurados que vai ser completamente curado quando estiver no reino de Cristo. Hoje, Jesus nos cura para nós vivermos aqui uma vida em abundância, mas a cura total de nossas vidas vai ser quando nós estivermos no reino de Cristo. Quando nós estivermos com Ele, Ele vai nos curar completamente de todas as dores, como diz um louvor, que lá não há pranto, lá não há dor, lá não há tristeza, lá só dá alegria. É para lá que eu quero ir, que você também tem que querer ir. Por isso, tenha de bom ânimo e deixe que Jesus perdoe todos os seus pecados e perdoa aqueles que pecaram contra você, para que Deus possa olhar para você e falar: filho, aquele é digno de ser perdoado. Vamos cuidar dele, vamos ajudar que ele possa ajudar os outros. Tenha de bom ânimo, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra de hoje, meu querido irmão. Domingo, nós estamos aqui na nossa igreja, vamos ter o culto normal no domingo, às 18 horas. Vai começar às 18 horas o culto. Eu espero por você. Você que está nos ouvindo nesta noite, você que está nos ouvindo neste momento, eu te espero por você no domingo, às 18 horas, aqui na Igreja Quadrangular de Pinhalzinho, onde nós iremos estar louvando ao Senhor, ouvindo uma palavra, orando e agradecendo a Deus por Ele ter nos perdoado, por Ele ter nos dado perdão e ter nos dado força para perdoar aquele que nos magoou. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos em que a Tua palavra foi dita aos nossos corações. Ô Papai querido, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa, Senhor, nos trazer algo novo em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, assim como aqueles homens se ajuntaram e levaram aquele paralítico até Jesus, que nós possamos verdadeiramente ir até Ti, Jesus. Aonde nós estivermos, o Senhor possa nos tocar, o Senhor possa tocar em nossos corações e que o Teu Espírito Santo possa nos guiar até aonde o Senhor estiver, para ali nós ouvirmos a Tua palavra, Te louvarmos, Te glorificarmos e sermos abençoados. Obrigado, Senhor. Que a Tua palavra possa ser regada em cada coração que está ouvindo nesse momento e que possa ter o merecido perdão em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus e que nós possamos ter juntos uma noite abençoada em nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre no meio de vós. Você que crê, diga amém. Fica com Deus, Deus abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.